Olá, boa noite. O Supremo determina a transferência de 18 milhões da X e da Starlink para a União, desbloqueia as contas das empresas. STF invalida a lei do Distrito Federal que proibia a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de TV por assinatura. Justiça do Rio de Janeiro determina a penhora de contas bancárias dos sócios da 123 Milhas. Por decisão do Supremo, empresas contratadas sem licitação em casos emergenciais só podem ser recontratadas por até um ano. Polícia Federal apreende R$1,5 milhão no estacionamento de um shopping de Teresina. Eleições municipais. Justiça Eleitoral registra aumento do número de denúncias de propaganda irregular. E ainda, herdeiros de Tim Maia serão indenizados por uso indevido de músicas do artista em camisetas. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 13 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei do Distrito Federal que proibia a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de TV por assinatura. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, ABTA, contra uma lei de 2007 do Distrito Federal que proibia a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de TV a cabo nas residências. A lei ainda previa multa para quem cobrasse pelo serviço. A associação alegou que os estados e o Distrito Federal não têm legitimidade para legislar sobre telecomunicações e que essa seria competência privativa da União. A associação ressaltou que a assinatura de TV a cabo é cara e não se trata de um serviço essencial e que, por isso, apenas os assinantes de maior poder aquisitivo se beneficiariam da permissão de livre cabeamento. A associação ainda citou uma orientação da Agência Nacional de Telecomunicações que considera legal essa cobrança. O julgamento ocorreu no plenário virtual. O relator, ministro Nunes Marques, atendeu o pedido da associação para considerar a lei inconstitucional. Na decisão, Nunes Marques afirmou que a lei distrital, com o fim aparente de resguardar os interesses do consumidor, impõe obrigações às empresas de serviços de telecomunicações, interferindo na relação contratual estabelecida entre a União e as concessionárias. Afirma ainda que a Constituição Federal é expressa ao prever a exclusividade da União tanto para explorar os serviços de telecomunicações como para legislar sobre a atividade, cabendo à lei federal dispor sobre a organização desse serviço. O ministro Nunes Marques foi acompanhado pela maioria, com voto contrário apenas do ministro Edson Fachin. Empresas contratadas sem licitação em casos de emergência ou calamidade pública só poderão ser recontratadas para esse tipo de situação se o tempo do novo contrato, somado ao do anterior, não ultrapassar um ano. Foi o que decidiu a Suprema Corte no julgamento de uma ação que questionou a nova lei de licitações. Manuela Borges tem as informações. A ação direta de inconstitucionalidade do Partido Solidariedade da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal questionou um trecho da Lei de Licitações que veda a recontratação de empresas que já tenham prestado serviço ou fornecido bens para os governos com base na dispensa de licitação em razão de emergência ou calamidade pública. Na ação, o partido político e a ANAP alegaram que, muito embora a nova lei de licitações pretenda coibir contratações emergenciais sucessivas, com o objetivo de impor aos gestores planejamento e melhores preços, a prática pune antecipadamente as empresas que já estão contratadas em regime emergencial. Para os autores da ação, essa punição viola os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da eficiência na administração pública. Mas no julgamento em plenário virtual, os ministros entenderam que a nova lei de licitações não fere a Constituição. No voto, o relator ministro Cristiano Zanin afirmou que a legislação já aumentou de 180 dias para um ano o tempo máximo de contratação em casos emergenciais. Na interpretação do magistrado,
O objetivo da lei foi o de barrar sucessivas contratações emergenciais, que é uma forma de burlar a exigência de licitação. Para Zanin, o particular pode participar de futura licitação para execução de objeto contratual relacionado à contratação direta ou mesmo ser contratado diretamente por outro fundamento, inclusive no caso de situação emergencial ou calamitosa diversa da primeira. O ministro ainda acatou a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, de se reconhecer que, havendo contratação direta com prazo menor que 1 ano, é possível a prorrogação do período de vigência do contrato ou mesmo ser autorizada a recontratação da empresa, desde que o prazo da contratação não supere 1 ano e sejam observados os demais requisitos legais aplicáveis. Herdeiros de Tim Maia serão indenizados por uso indevido de músicas do artista em camisetas. Decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A reportagem é de Marina Campos. Por unanimidade, o colegiado confirmou indenização em favor dos herdeiros do cantor e compositor Tim Maia pelo uso indevido de letras das músicas dele em estampas de camisetas produzidas por uma empresa de vestuário. De acordo com o espólio do artista, a marca de vestuário inseriu nas camisetas sem autorização frases como Guaraná e suco de caju e goiabada e sobremesa, numa referência à música do Leme ao Pontal. E você e eu e você, trechos de outra canção. Em primeiro grau, o juiz fixou indenizações por danos morais de R$30 mil e materiais equivalentes ao lucro obtido pela empresa, além de determinar o recolhimento de todas as roupas produzidas indevidamente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro elevou o valor da indenização por danos morais para R$50 mil. Recorreram ao STJ tanto o espólio, para pedir o aumento das indenizações, quanto a empresa responsável pelas camisetas, segundo a qual as frases eram de uso comum e, portanto, não violavam a Lei de Direitos Autorais. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, comentou, entre outras coisas, que houve reprodução ilícita de trechos da obra musical de Tim Maia, tratando-se de cópia das letras de músicas com um simples acréscimo do símbolo e a supressão de outros conectivos, sendo nítida a apropriação indevida da obra com finalidade comercial. Segundo o ministro, este não é o caso de paráfrase ou paródia da obra musical permitidas e que independem de autorização. Mas, na hipótese, não ficou demonstrada uma releitura humorística ou cômica da obra parodiada. Com isso, a terceira turma, além da indenização por danos morais e materiais, decidiu que a família também deve receber o valor que teria sido cobrado caso a empresa pedisse autorização para usar a obra de Tim Maia. Os valores das indenizações por danos materiais serão apurados em liquidação de sentença, limitados ao que foi pedido no processo, no caso, R$600 mil. A Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 30 de outubro o julgamento dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Anderson Arcoverde tem as informações. A data foi definida pelo 4º Tribunal do Júri no Fórum Central do Rio de Janeiro. O julgamento será realizado a partir das 9 da manhã e, para evitar tumulto, só poderão comparecer ao plenário as pessoas que vão participar do júri. Defesa e acusação terão prazo de 10 dias para apresentar as provas orais finais. Foi expedido um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pedindo autorização para a realização do julgamento no dia 30 de outubro. A investigação sobre o assassinato de Marielle Franco foi para o STF depois que Rony Lessa fez delação premiada e apontou o deputado federal Chiquinho Brazão como um dos mandantes do crime. O ex-policial também acusou o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, irmão do deputado, e o ex-delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados na noite de 14 de março de 2018. O carro onde estavam foi atingido por vários tiros. Rony Lessa e Elcio Queiroz foram os executores do crime. Segundo Lessa, o assassinato foi encomendado pelos irmãos Brazão porque Marielle estava atrapalhando a votação de projetos na Câmara Municipal que permitiriam a especulação imobiliária por milícias em uma das regiões do Rio de Janeiro.
A Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora de contas bancárias dos sócios da 123 Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, para ressarcir um consumidor. O bilhete do cliente foi cancelado sem direito à restituição devido ao processo de recuperação judicial da empresa. Os sócios foram condenados a devolver R$ 385 ao cliente, valor referente ao preço do ticket. A seguir, Justiça proíbe a expedição indevida de licenças ambientais para atividades de mineração em unidades de conservação federal. E veja também como as altas temperaturas, a baixa umidade e a fumaça estão mexendo com a rotina de boa parte dos brasileiros. Voltamos já. A Justiça Federal determinou que a Agência Nacional de Mineração e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas parem de expedir indevidamente autorizações e licenças ambientais para atividades de mineração em unidades de conservação federal. A repórter Carolina Chaves tem mais informações. A Justiça atendeu o pedido do Ministério Público Federal. Os procuradores alegaram que a Agência Nacional de Mineração teria concedido documentos que autorizavam atividades de mineração e garimpagem em áreas protegidas de recursos minerais sem plano de manejo. Além disso, a ANM vinha estabelecendo prioridades entre os pedidos de exploração em áreas situadas em unidades de conservação de proteção integral ou unidades de conservação de uso sustentável. De acordo com o MPF, cabe ao IBAMA emitir licenças ambientais para garimpos e mineração nas unidades de conservação. A ação civil pública foi apresentada em 2017 para apurar impactos ambientais decorrentes das atividades de mineração e pesquisa mineral nas unidades de conservação do sul do Amazonas. O MPF tomou conhecimento da existência de 1.468 processos administrativos de exploração mineral em terras indígenas que estavam suspensos ilegalmente na agência, sob a alegação de que ainda estaria pendente a suposta autorização do Congresso Nacional e oitiva das comunidades afetadas. As irregularidades foram denunciadas por meio de jornais locais e elas visavam alterar os limites geográficos das unidades de conservação para ampliar o território de exploração, atendendo interesses econômicos e fortes pressões políticas. Ao analisar o pedido do MPF, a Justiça determinou que a Agência Nacional de Mineração deve parar de suspender os processos administrativos referentes à concessão, deferimentos e renovações de títulos de direitos minerários sobre as unidades de conservação de proteção e sustentável. Além disso, a agência não deve emitir ou renovar as autorizações de licença ambiental. Em Cuiabá, as altas temperaturas, a baixa umidade do ar e a fumaça estão alterando a rotina e os hábitos de boa parte da população. Veja os detalhes na reportagem. Tempo seco, quente, o ar cheio de fumaça e fuligem são verdadeiros vilões para a saúde. Nos últimos dias, Cuiabá atingiu temperaturas superiores a 40 graus e a população está sentindo na pele os efeitos nocivos da alta concentração de material particulado na atmosfera. O material particulado são um dos principais poluentes emitidos através das queimadas e incêndios florestais, né? Então, são partículas de diâmetro muito pequeno, muitas delas menores que 10 micrômetros e outras menores que 2,5 micrômetros. Para você ter uma ideia, o micrômetro é menor que a espessura do fio de cabelo, né? Então, são partículas extremamente pequenas que adentram a circulação sanguínea e aumentam os agravos, não só respiratórios, mas também circulatórios nesta época. Esses dados foram captados através de sensores ópticos que detectam a quantidade de material particulado e de gases da atmosfera, como dióxido de enxofre, monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, que são resultado das queimadas e da queima de combustíveis. Com uma rotina intensa de trabalho, a advogada Josiane adaptou seus hábitos para continuar tendo qualidade de vida. Em seu escritório,
Todas as pessoas reforçaram a hidratação e o ar-condicionado não tem descanso. Ela também mudou a rotina de exercícios. Nesse período, inevitavelmente, eu acabo por reduzir, o esporte ao ar livre, porque eu sinto um sacrifício maior em executá-lo com essa exposição de fumaça, com essa temperatura elevada, com essa baixa umidade, A exposição à fumaça também aumenta o risco de infarto, acidente vascular cerebral e de desenvolvimento de doenças respiratórias. Essas partículas, quando inaladas, elas geram uma resposta inflamatória no nosso organismo. Algumas pessoas que são mais suscetíveis, no caso da população infantil, das crianças e da população idosa, isso pode agudizar doenças pré-estabelecidas, como, por exemplo, a asma. Então, neste caso, é muito importante a gente evitar estar próximo de locais onde há queimadas, ou, no caso, se for uma pessoa que já tem uma doença pré-existente e precisar sair, se expor ao ar livre, até mesmo usar uma máscara. O Tribunal de Justiça de Alagoas lançou a revista eletrônica Elas no Poder. O periódico vai promover a participação institucional feminina no Poder Judiciário. A repórter Sabrina Scanoni conta que a primeira edição teve como tema o enfrentamento à violência contra a mulher. Stephanie foi capa da edição número 1 da revista eletrônica Elas no Poder. A analista judiciária vítima de violência doméstica relatou tanto na reportagem quanto no lançamento a superação e encoraja mulheres a denunciar. Eu, quando estava dentro dessa situação de violência, eu achava que eu não iria sair dali. Tive uma depressão profunda. Tentei desistir da minha própria vida diante de tamanho abuso que eu estava vivenciando e superei. A gente não acredita que pode superar, E, na verdade, esse relato é mais para mostrar para essas mulheres que estejam vivendo situação de violência que elas podem sair, que elas não estão sozinhas. A cerimônia do lançamento ocorreu no auditório desembargador Gerson Omena Bezerra. A revista é resultado de uma das ações do Grupo de Trabalho de Promoção da Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Esta primeira edição faz alusão ao Agosto Lilás, mês de prevenção à violência doméstica, com histórias inspiradoras como a da Stephanie, além de trazer notícias de interesse das mulheres que atuam no Judiciário Estadual e poesias escritas por servidoras e magistradas. O grupo de trabalho produziu a revista durante 2 meses. Ela pode ser acessada no site do Tribunal de Justiça e é trimestral. A representatividade feminina no Poder Judiciário não alcança não só a paridade de gênero, a igualdade de gênero, mas traz para a gente uma justiça mais equitativa, mais representativa, e a gente consegue entregar uma justiça para a sociedade que representa efetivamente essa sociedade. No lançamento estiveram presentes outras integrantes do grupo, como magistradas e uma representante da OAB Alagoas. O presidente e o vice-presidente do Tribunal de Justiça também participaram do evento. Fernando Tourinho enfatizou a importância da mulher no Poder Judiciário. Hoje, os cargos diretivos no Poder Judiciário são ocupados em sua maioria por mulheres. Agora, o mais importante para mim, elas estão ocupando, estão fazendo a diferença. Não é ocupar por ocupar, é que estão efetivamente fazendo a diferença. A gente tem buscado muito melhorar os serviços que nós prestamos à sociedade alagoana e graças ao engajamento das mulheres, a gente tem conseguido isso e a cúpula diretiva do Poder Judiciário está muito feliz em poder participar desse momento. A seguir, a gente fala sobre o julgamento dos pedidos de habeas corpus do ex-jogador Robinho no STF. E no estacionamento de um shopping em Teresina, a PF apreende R$1,5 milhão. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira 2 pedidos de habeas corpus do ex-jogador Robinho. Ele está preso desde março após ser condenado pela Justiça italiana pelo crime de estupro coletivo e ter a prisão homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Amanda Mustafa. O relator dos recursos no Supremo é o ministro Luiz Fux, que apresentou o voto negando o provimento aos 2 habeas corpus apresentados pela defesa do ex-jogador da seleção brasileira, Robinho.
O ministro Edson Fachin acompanhou o relator, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista. O julgamento no plenário virtual começou hoje e vai até a próxima sexta-feira, 20 de setembro. Durante este período, os outros integrantes da corte podem votar seguindo ou não o entendimento do relator. Por causa do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, a votação pode ser concluída apenas em dezembro, já que ele tem até 90 dias para apresentar o voto. O ex-atleta Robson de Souza está preso desde o dia 22 de março deste ano na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Em 2022, ele foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão por estupro coletivo. O crime ocorreu na Itália em 2013. Na época, Robinho era um dos principais jogadores do time de futebol Milan. Em março deste ano, o Superior Tribunal de Justiça validou a condenação imposta ao atleta pelo Tribunal de Milão pelo crime de estupro e determinou o cumprimento imediato da pena no Brasil. Termina mais uma fase da Operação Internacional de Erradicação de Plantação de Maconha na fronteira do Brasil com o Paraguai. Polícia Federal apreende R$1,5 milhão no estacionamento de um shopping de Teresina. Vamos conferir. A apreensão foi após o saque em uma agência bancária. Um homem foi preso em flagrante com o dinheiro e material de campanha eleitoral que estavam em 2 mochilas. Ele vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O homem não soube informar a origem nem a finalidade do dinheiro. Além disso, de acordo com a PF, ele não tem capacidade financeira e patrimonial compatível com o valor apreendido. Terminou hoje mais uma fase da operação contra a produção de maconha na fronteira do Brasil e Paraguai. O trabalho é uma cooperação das polícias dos 2 países. O total de maconha erradicada este ano já ultrapassa as 3.600 toneladas. Agora está em curso uma nova operação para reflorestamento das áreas destruídas com os plantios da droga. O Ministério Público Federal pediu a condenação de um grupo que operava serviço clandestino de TV por assinatura em São Paulo. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça denúncia contra 4 pessoas envolvidas em um esquema de TV por assinatura clandestina. De acordo com as investigações, entre 2021 e 2022, o grupo desviou o sinal de várias TVs a cabo em Carapicuíba, no interior de São Paulo, e oferecia preços mais baixos para os moradores da região. Os acusados podem responder por desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, associação criminosa e receptação qualificada. Num caso envolvendo uma gestante, a 6ª turma do TST reconheceu a rescisão indireta solicitada por uma gerente executiva que, após anunciar a gravidez, foi informada de que teria função extinta. Repórter Michele Chiapa com as informações. A gerente executiva trabalhava para uma organização sem fins lucrativos. Segundo a profissional, após ter contado estar grávida, a empresa informou não ter interesse na permanência dela no emprego. A instituição propôs rescindir o contrato com pagamento de R$ 220 mil de indenização estabilitária e R$ 80 mil de verbas rescisórias. Mas ela explicou que precisava manter o plano de saúde ativo. A empresa, então, sugeriu criar uma gerência para a profissional em que não teria subordinados. Após rejeitar as propostas, ela entrou na justiça para obter a rescisão indireta do contrato de trabalho. Alegou que a presidente da entidade, em e-mail enviado à equipe, havia assumido o compromisso de não desligar ninguém naquele ano. Diante dos fatos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo concluiu que a empregada foi colocada em situação de desconforto para permanecer nos quadros da empregadora, que já havia manifestado não haver mais espaço para ela no ano seguinte. O TRT considerou que a dispensa da gerente violou o compromisso de não desligamento assumido previamente. Por isso, reconheceu a rescisão indireta e condenou a instituição ao pagamento de todas as verbas rescisórias, além de manter o plano de saúde da gerente durante o período da gestação. O Instituto recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 6ª turma, ministro Augusto César, manteve o entendimento regional.
Ele ressaltou que cabe ao TRT examinar fatos e provas, situação que não pode ser revista no TST. O relator frisou que, apesar de a dispensa não ter sido concretizada, foi decidida e comunicada à empregada. A situação, segundo o ministro, equivale a tratamento ofensivo e vexatório. Não cabe mais recurso. A Justiça do Trabalho firmou um acordo para levar capacitação tecnológica para os servidores e dependentes em todo o país. O projeto piloto será feito no TRT-5, na Bahia, como mostra a repórter Carolina Vasco. A Justiça do Trabalho firmou um acordo de cooperação técnica com o Senai Cimatec para a formação qualificada de magistrados e servidores na área tecnológica. É uma oportunidade de educação, inclusive em áreas aplicadas ao Poder Judiciário. Inteligência artificial, desenvolvimento de tecnologia da informação, são alguns exemplos, mas outras áreas também que podem contribuir para uma atuação mais eficiente, mais efetiva e mais célere da Justiça do Trabalho. E vamos começar com descontos em cursos que oferecemos aqui em nosso ecossistema para funcionários do tribunal e também dependentes. E a partir dessas capacitações, normalmente surgem demandas por outros projetos, desenvolvimentos e otimizações, por exemplo, aplicação de inteligência artificial no setor judiciário. O presidente do TRT da Bahia fala da oportunidade para o regional. Bom, o projeto é nacional, é desenvolver tecnologicamente aplicações, enfim, uma plataforma de uso de inteligência artificial para todo o Brasil. Mas nós funcionaríamos como projeto piloto nisso, né? Então, com a participação de gente de tribunais de outros estados, mas, sobretudo, a Bahia ajudando, participando do desenvolvimento aqui do Cimatec, desse uso da tecnologia de IA, enfim, para nos apoiar na nossa atividade jurisdicional. No próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça aprova a convocação temporária de juízes para auxílio aos gabinetes de direito penal. E ainda, STF determina o desbloqueio das contas bancárias e ativos da X e da Starlink. Os detalhes já já. O Supremo Tribunal Federal determinou a transferência de mais de 18 milhões de reais da rede social X e da Starlink para a conta da União. O valor bloqueado foi para garantir o pagamento de multas da plataforma por descumprimento de decisões judiciais. Repórter Pablo Lemos. Cerca de 7 milhões e 200 mil reais foram bloqueados da conta do X no Brasil e mais de 11 milhões foram bloqueados da Starlink no país. No total, foram 18 milhões e 350 mil reais. Com o pagamento integral da multa, o ministro Alexandre de Moraes ordenou o desbloqueio imediato das contas bancárias e ativos financeiros, além de veículos automotores e bens imóveis das empresas. A comunicação oficial já foi encaminhada ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários do Governo, aos sistemas de restrições judiciais sobre veículos automotores do Conselho Nacional de Justiça e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens da Corregedoria do CNJ. A empresa de Elon Musk foi multada no Brasil por não retirar conteúdos de grupos extremistas após ordem do Supremo Tribunal Federal e também por não ter apresentado representantes legais no país, o que levou à suspensão do funcionamento da plataforma. O bloqueio das contas foi porque o ministro Alexandre de Moraes considerou a responsabilidade solidária entre as empresas no país para o pagamento das multas. Segundo o ministro, houve o reconhecimento da existência de um grupo econômico de fato na decisão que suspendeu a rede social X no Brasil. Para Moraes, o caso não cabe mais recurso, porque as empresas não recorreram no tempo hábil. Vale lembrar que a plataforma X não foi liberada no Brasil porque ainda falta representação legal e as retiradas de conteúdo que não foram cumpridas.
A maioria do Supremo entende que chefes do Executivo se tornam inelegíveis por 8 anos caso as contas deles sejam rejeitadas pelo Legislativo. Repórter Marta Ferreira. O caso em discussão envolve o registro de candidatura de João Teixeira Júnior, ex-prefeito de Rio Claro, em São Paulo, ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. João Teixeira Júnior acabou tendo as contas públicas relativas aos exercícios de 2018 e 2019 rejeitadas pelo Poder Legislativo do município. O Tribunal Superior Eleitoral então negou o registro da candidatura dele com base na lei da inelegibilidade e Júnior recorreu ao Supremo na tentativa de reverter a decisão. A lei de inelegibilidade estabelece que a rejeição das contas de chefes do Executivo pode resultar em inelegibilidade por até 8 anos, impedindo-os de concorrer a novos cargos públicos. Em 2021, uma lei complementar introduziu uma exceção à regra, mas o ministro Gilmar Mendes, relator do caso no STF, considerou que ela não se aplica a julgamentos realizados pelo Legislativo, apenas por tribunais de contas. Gilmar Mendes considerou que os julgamentos de contas realizados pelo Poder Legislativo não se destinam à imputação de débito ou imposição de multa, entendendo correta a interpretação conforme a Constituição feita pelo TSE ao disposto no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990, para restringir sua aplicação aos casos de julgamento de contas de gestores públicos pelos tribunais de contas. Assim, o ministro Gilmar Mendes negou o pedido feito pelo ex-prefeito de Rio Claro. O voto do relator foi acompanhado pela maioria dos ministros. O julgamento termina no fim da noite de hoje. Como o caso tem repercussão geral reconhecida, a decisão servirá para processos semelhantes em julgamento nas demais instâncias do Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a convocação temporária de juízes para auxílio aos gabinetes de direito penal. Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. A resolução aprovada pelo Pleno do STJ permite à Corte convocar juízes federais e estaduais de primeira instância para atuarem de forma temporária e excepcional no auxílio aos gabinetes dos ministros da terceira seção, especializada em direito penal. Os juízes convocados vão atuar de forma remota, ou seja, não precisarão se deslocar para o STJ em Brasília. E por isso não haverá prejuízo das atividades normais nos tribunais de origem. De acordo com a resolução, o período de convocação será de 6 meses, renovável uma única vez. A medida emergencial busca dar resposta ao crescimento de processos penais no STJ. Apenas entre janeiro e julho deste ano, a terceira seção analisou mais de 44 mil pedidos de liminar, contra cerca de 1.100 na primeira seção, especializada em direito público, e aproximadamente 2.400 na segunda seção, especializada em direito privado. Nos últimos 8 meses, os gabinetes de direito penal receberam uma média de 9 mil novos processos, contra aproximadamente 6 mil nos gabinetes das demais seções. Segundo o presidente da terceira seção, ministro Ribeiro Dantas, o aumento do número de processos penais que chegam ao STJ ocorreu sem que os gabinetes dos ministros diminuíssem a produtividade e se agravou especialmente após a pandemia da Covid-19. Ele ressaltou que o objetivo é garantir o julgamento dos casos em tempo razoável e evitar a prescrição de crimes. O direito penal é muito importante para a vida das pessoas porque mexe com a liberdade delas. E o direito penal trabalha com prazos de prescrição muito rígidos. A sociedade brasileira não iria aceitar que nós, devido a um número excessivo de processos criminais, não os julgássemos a tempo e esses processos prescrevessem, permitindo que pessoas culpadas de crimes muitas vezes graves ficassem isentas de qualquer punição. O normativo prevê o número máximo de 10 juízes por gabinete, de acordo com o acervo processual de cada um. Para coordenar a atuação deles, haverá um grupo composto por um juiz auxiliar ou instrutor de cada gabinete de ministro da terceira seção.
A convocação seguirá os critérios de seleção dos juízes auxiliares e a regulamentação a ser baixada pela presidência do tribunal. Durante a convocação, o magistrado receberá 2 dias de licença indenizada por semana trabalhada, com custeio pelo STJ. Alunos da rede pública de ensino de Alagoas poderão acompanhar como é feito um julgamento na Justiça do Estado. A ação é uma oportunidade para que os jovens tenham novas perspectivas para o futuro profissional. 36 estudantes de escolas públicas estaduais e municipais foram escolhidos para participar de um júri popular realizado no Fórum da Capital. A ação faz parte do programa Cidadania e Justiça na Escola, desenvolvido pela Escola Superior da Magistratura. Ana Valéria, servidora do programa, explicou como foi feita a seleção dos alunos. A gente envia um caso conflito, certo, para a escola. Então, cada sala do 9º ano e 1º ano das escolas que estão participando do programa, eles aplicam na sala esse conflito e os meninos eles fazem a redação, os estudantes fazem a redação. E aquela que o professor entender que deu a melhor resolução do conflito, aquele estudante é selecionado. A Carla tem 15 anos. Ela estuda na Escola Estadual Edson Bernardes. Para ela, esse momento poderá ser um divisor de águas para a escolha da profissão que ela pretende seguir. Eu estou em dúvida, confesso, mas hoje eu acho que vai ser uma boa oportunidade para ver se é realmente isso que eu quero. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade incrível para a gente perceber que não é só onde a gente vive, sabe? Mas que tem um mundo afora, com várias oportunidades que a gente pode ter. O Lucas veio pela Escola Estadual Princesa Isabel. Ele contou que pretende seguir a carreira jurídica e que o dia de hoje será bastante importante para a formação dele. Eu fiquei muito alegre, eu dei pulos de alegria, emocionado, porque, gosto ou não, é uma experiência que quando você sente ali a vontade de fazer uma profissão, que você vai vendo experiências dela, você vai vendo pessoas fazendo, você fica mais animado, você fica excitado em poder estar ali participando. E é como eu estou hoje. Eu gosto muito de pensar na questão de poder ser um juiz um dia, quem sabe, né? Tudo só depende de mim. Esta diretora da Escola Estadual, professor José da Silveira Camerino, veio acompanhando 3 alunos. Ela destacou a importância dessa ação para a formação dos adolescentes. É muito importante esse momento para que eles tenham acesso a novas informações, a novas experiências, a momentos de convivência com um vocabulário diferente, com um perfil de estrutura diferente. Então, é fundamental para a aprendizagem deles. O júri foi conduzido pelo juiz José Braga Neto. O magistrado elogiou o programa, que aproxima ainda mais o judiciário das escolas e da sociedade. Vindo aqui, vendo como funciona, né, certamente será um grande incentivo para que eles sejam grandes estudantes e futuros juízes. Segundo Ana Valéria, esta é a única edição do Jovem Juiz neste ano. A expectativa, de acordo com ela, é que mais edições possam ser realizadas no próximo ano. A gente vê que os meninos eles ficam encantados, muitas vezes eles não querem sair daqui sem eles verem a sentença, né? Quantos anos o réu pegou, se foi absolvido, se não foi, e ficam perguntando para a gente, mandando mensagem. Então, é importante que a gente traga mais eles para essa experiência. A seguir, MPF lança fórum para discutir estratégias para implantar a Comissão Nacional Indígena da Verdade. Há poucos dias das eleições municipais, aumenta o número de denúncias de propaganda irregular. Assunto para o próximo bloco. Até já. Há poucos dias das eleições municipais, o número de denúncias de propaganda irregular tem aumentado. Você conhece as regras eleitorais e os canais para registrar os abusos? Saiba o que pode e o que não pode fazer até o dia das votações, até o dia da votação. A repórter Manuela Borges tem todos os detalhes. Olá, bom dia. Você ligou para SOS Voto, Serviço de Denúncia de Informação Eleitoral. O canal SOS Voto pode ser usado por qualquer cidadão que identificar a violação das regras eleitorais pelos políticos que estão na disputa municipal. Pelo número 1491, a atendente pode registrar a ocorrência ou orientar melhor sobre como proceder
sobre os fatos denunciados. Essa é a primeira vez que o TSE cria um call center para receber denúncias de populares. A iniciativa inédita, idealizada pela presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, tem como foco trazer mais transparência ao processo eleitoral e agilizar a apuração de mentiras que circulam nesse período que antecede as eleições municipais. O SOS Voto funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. Aos sábados, os atendimentos são realizados entre 9 da manhã e 5 da tarde. O call center tem capacidade para atender até 1.000 ligações por dia e conta com uma equipe capacitada pelo TSE para melhor atender aqueles que buscam o serviço e ajudam a fiscalizar o processo eleitoral. Além do número 1491, os cidadãos também podem registrar suas denúncias diretamente no sistema de alertas de desinformação eleitoral, no site do TSE, quando se tratar de mentira e dados enganosos. Outra ferramenta disponibilizada pelo tribunal é o aplicativo Pardal, que deve ser usado apenas para denunciar propaganda eleitoral irregular. A plataforma já recebeu mais de 34 mil denúncias até agora. Se consideradas válidas, as ocorrências são enviadas à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Tribunal Regional Eleitoral ou ao juiz eleitoral responsável para apurar os ilícitos e aplicar as medidas cabíveis. A propaganda eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto. Nas TVs e rádios, a campanha teve início no dia 30. Durante a campanha, até um dia antes da votação, está permitida a propaganda nas ruas e na internet com impulsionamento. O uso de inteligência artificial pode, desde que a publicação esteja devidamente rotulada como tal e não distorça informação. A distribuição de material gráfico está permitida até às 10 horas da noite do dia 5 de outubro, um dia antes da votação. Mas é considerado crime no dia da eleição o uso de alto-falantes, comícios ou carreata e a chamada boca de urna, que é a tentativa de convencer o eleitor na hora do voto. Também não é permitida a aglomeração de pessoas com roupas e instrumentos que identifiquem o candidato e partido. O Tribunal de Contas da União autorizou a licitação da nova CAP para concluir a obra da futura sede do TRF1. Repórter William Nascimento. Um passo decisivo foi dado para conferir maior segurança jurídica à retomada transparente e segura das obras de construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O colegiado do Tribunal de Contas da União se reuniu na quarta-feira, dia 28 de agosto, e chancelou a parceria firmada entre o TRF1 e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova CAP, que poderá licitar diretamente a obra. Foi uma medida inovadora, mas própria e adequada para a solução do caso, que já vinha se arrastando há tanto tempo, né? Isso porque a Nova CAP é uma empresa pública, com capital exclusivo do Distrito Federal e da União. É uma empresa que tem expertise para a atividade, é a empresa construtora de Brasília. De acordo com o relator do caso no TCU, ministro Jonathan de Jesus, a contratação da Nova CAP como gerenciadora da obra federal é uma inovação em contratos com a União e está em consonância com os princípios que regem a administração pública. Um entendimento validado pelo colegiado do TCU. É compreensível que o TRF1, órgão do Judiciário, não detenha condições necessárias para dedicar pessoal ao objeto de tão grande porte, diferente da Nova CAP, que tem em seu objetivo exatamente a razão social que justifica esse acompanhamento. De acordo com o juiz federal Cleberson Rocha, a decisão aumenta a segurança das futuras contratações, mas não isenta o tribunal das responsabilidades. A Nova CAP vai fazer a licitação, vai contratar uma empresa para executar e vai fiscalizar. E o tribunal vai fazer os repasses orçamentários. E o tribunal só vai fazer esse repasse mediante uma conferência de tudo que for feito. Então a fiscalização do tribunal continua da mesma forma. A responsabilidade do tribunal sobre a obra e sobre a execução do contrato da Nova CAP com a empresa contratada continua da mesma forma. O presidente da Comissão de Acompanhamento das Obras, desembargador federal Marcos Augusto de Souza, explica a relevância da construção da nova sede do TRF1. É um prédio antigo, né?
e não comporta os 43 membros. Então, assim, eu acho que já era uma necessidade que já estava numa previsão e agora ela já é uma necessidade atual, né? Então, o tribunal com esse número, nós temos hoje gabinetes, né, de desembargador sem contar outras unidades, né, espalhadas por vários prédios, né? Isso, em termos de eficiência do funcionamento do tribunal, com certeza é um problema. O desembargador federal Amilcar Machado, que assinou a parceria com a Novacap quando era o presidente do TRF1, comemora a decisão da Corte de Contas. As pessoas às vezes não entendem. Essa obra foi objeto de uma série de imprevistos, entendeu? Por quê? Uma empresa, para tocar uma obra desse vulto, tem que ter uma capacidade técnica e econômica altíssima. O TRF1 tem uma situação diferenciada com relação aos outros tribunais federais. E o que nós precisávamos era ultrapassar esse embaraço. Atualmente, a obra do TRF1 está 40% concluída. A previsão é que seja finalizada em janeiro de 2029. O Ministério Público Federal lançou nesta semana o Fórum para discutir estratégias e mecanismos para implantar a Comissão Nacional Indígena da Verdade. Repórter Madeleine Machado tem as informações. Desde que começou a apurar as violações de direitos humanos dos povos indígenas praticadas no período da ditadura militar, a Comissão Nacional da Verdade registrou mais de 8.300 casos de indígenas mortos. Os dados foram divulgados em um relatório final em 2014, mas a própria comissão indica que o número real de mortos é bem maior. Isso porque foram ouvidos representantes de apenas 10 dos 305 povos originários existentes no país. A Comissão Nacional da Verdade avançou pouco na oitiva dos indígenas. Então, é esse processo que ainda é necessário, que já foi feito em outros países, né? Austrália, Canadá, mais no Canadá, talvez, né? Mas Colômbia fez, Guatemala fez, nesse processo de oitiva efetiva dos povos indígenas, né? O relatório final recomendou ao Estado brasileiro que assuma a responsabilidade pela expulsão dos povos originários de seus territórios e por outros crimes cometidos no período. Também recomendou a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, com o objetivo de documentar as violações cometidas contra os indígenas, publicizar as informações e fomentar um amplo processo de reparação integral e coletiva aos povos originários, a partir de mudanças estruturais que permitam a não repetição dos crimes cometidos contra esses povos. O que aconteceu com os povos originários, ele não aconteceu nos últimos 2 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos. Na verdade, desde que os chamados colonizadores, para alguns invasores, chegaram aqui, e nós somos produto dessa chegada, os povos originários sofreram todos os tipos de massacres, conhecidos e os não conhecidos. O Fórum Povos Indígenas, Memória, Verdade e Justiça é uma iniciativa coordenada pelo Ministério Público Federal, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Observatório dos Direitos de Políticas Indigenistas e Instituto de Políticas Relacionais. A intenção é discutir os aspectos legais, políticos, administrativos e metodológicos da comissão. O Ministério Público Federal está sendo um parceiro, né, nessa empreitada da construção do fórum, né, que a gente tem na ideia do fórum um espaço de debate com vários atores da sociedade civil, da academia, do movimento indígena, né, do governo, né, como um debate aí de retomada dessa discussão, né, e com um mote talvez principal aí de levantamento desses casos, dessas situações e, quem sabe, no próprio governo, a criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você.